Olá, amados, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal No Alvo. Antes de irmos pro vídeo, não se esqueça, deixa o joinha, compartilhe, comenta e se inscreve no canal. Isso é muito importante e ajuda a palavra de Deus chegar a mais pessoas. Também compartilhe esse vídeo no grupo aí dos amigos, dos irmãos da igreja, da oração, da família. Faz isso que com certeza você vai ser uma flecha aí nas mãos do Senhor, abençoando mais vidas. Deus abençoe, um forte abraço e bora pro vídeo. Nesse vídeo eu quero falar com você sobre o atual estágio que o nosso país se encontra. Isso mesmo, quero falar com você sobre o Brasil. Você já deu uma boa olhada como é que está a situação desse país, né? Um dos melhores países do mundo para se viver, né? É considerado o celeiro do mundo, tantos recursos naturais, uma terra que deveria ser abençoada, mas já deu uma boa olhada do jeito que está. Governados por um narcogoverno, maldade para todo lado, roubalheira, corrupção, uma coisa absurda. Até pouco tempo atrás, eu gravei vários vídeos falando sobre isso e criticava o governo e criticava essa postura, uma série de coisas. Até que eu me dei conta, um dia orando, eu me dei conta de que a palavra de Deus diz que jamais nós devemos nos rebelar contra as autoridades, que toda autoridade é constituída por Deus. Eu tinha me esquecido disso. Eu sei que muitos de vocês não vão concordar com isso, mas não tem problema. Eu quero compartilhar aqui com você uma oração pelo Brasil, porque é isso que o meu Deus manda fazer. Na Bíblia, ele diz, toda autoridade é constituída por ele. Então, nossos governantes, tanto os anteriores quanto esses, se eles estão lá é porque Deus permitiu. Nada acontece sem ele permitir. Se você crê nisso como eu, escreve nos comentários, eu creio. Se você crê nisso, que nada acontece sem Deus permitir. A Bíblia diz que até os cabelos da sua cabeça já estão contados. No meu caso não é tão difícil, né? Porque eu tenho poucos. Mas uma pessoa bem cabeluda, então imagina, até os cabelos da cabeça estão contados. Não cai uma folha sem que ele permita. Então se você crê nisso, escreve nos comentários, eu creio. Ou, eu creio em Deus, eu creio que Ele está à frente de tudo, eu creio que Ele está no comando, tanto faz. Mas escreve aí nos comentários, eu quero ver quantos de vocês creem na mesma coisa que eu. Agora, sabe o que ele manda fazer? O apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, é contra os, ou seja, não é contra homens. Então você nunca deve odiar homens, você nunca deve odiar pessoas, você deve odiar o pecado, você deve odiar a corrupção, você deve odiar a ignorância, a exploração, você deve odiar o sofrimento, você deve odiar as atitudes desses homens e mulheres, e não os homens e mulheres. Eles são tão filhos de Deus quanto você e eu. A Bíblia diz que Deus, Ele não quer que ninguém se perca, Ele quer que todos se salvem, que Ele faça chover sobre bons e maus, justos e injustos. Então pensa bem, se Ele não odeia ninguém, quem sou eu para odiar? E eu andei errado nisso muito tempo. Eu tinha raiva, quando eu percebi, eu tinha raiva de pessoas. E gravei vários vídeos assim. Hoje eu me arrependo de ter feito isso, porque eu não tinha tido o discernimento espiritual. Eu tinha o conhecimento da letra, mas não tinha o discernimento espiritual. E o Espírito Santo me mostrou onde eu estava errando. Você não precisa concordar, fique tranquilo. De repente você é daqueles que brigam, ou daquelas que brigam o dia inteiro por causa de político, e tem ódio de um, tem ódio de outro. Não. Eu tenho ódio de situações, de fatos, de atitudes, de pessoas não. Me livrei disso, confessei a Deus, pedi perdão e Ele me limpou. É bíblico isso. Então, eu quero fazer aqui uma oração com você, uma oração pelo Brasil, porque a Bíblia diz que nós devemos orar pelos nossos governantes. Mas como assim, Ivan? Vou orar por coisa errada? Não. O apóstolo Paulo diz que a luta não é contra a carne e contra o sangue, é contra os principados, potestades, espíritos dominadores desse mundo tenebroso, espíritos ruins que atuam nas regiões celestiais. As regiões celestiais é o plano espiritual que coexiste com o nosso, entendeu? A Bíblia chama de regiões celestiais. Sabe o que o apóstolo Paulo quer dizer? Não são esses homens, são os demônios que agem por trás deles. Sabe o que é um principado? Você sabe o que é isso? Um principado é um demônio que reina sobre todos os outros, é uma hierarquia. No exército você não tem o general 5 estrelas, o general 4 estrelas, depois não vai descendo, tenente, capitão, coronel, não tem? No mundo espiritual é tudo igual, queridos. O mundo espiritual ele tem uma hierarquia. Um principado é uma coisa dominadora. No Brasil tem um principado. Aliás, eu vou fazer vídeo sobre isso. Existem 4 principados que dominam o mundo, certo? Que o mundo está no maligno e Deus permite isso por várias razões. Você tem que estudar para você descobrir, certo? Mas eu quero falar para você o seguinte, ó.
Lá no Kansas, nos Estados Unidos, numa sessão de abertura do Senado, você pode pesquisar sobre isso, tem um ministro evangélico que ele é lá senador, certo? Quando ele foi chamado para a tribuna, eles estavam esperando aquele lenga-lenga de político. Você sabe que político adora lenga-lenga. Mas olha o que ele orou. Ele fez uma oração pelo país deles. E olha, eu vou fazer a mesma oração aqui com você pelo Brasil. Tá? Eu vou deixar, depois se você quiser pesquisar, eu vou deixar o texto na descrição. Ele é um pouco longo, mas de repente ele pode ser útil para você. A oração dele, que ele fez pelo país dele e que eu faço aqui pelo nosso. Oração pelo Brasil. Vamos lá? Ele disse assim, ó, Pai Celestial, nós estamos diante do Senhor hoje para pedir o seu perdão e buscar sua direção e orientação. Nós sabemos que a sua palavra diz, ai daqueles que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que põem as trevas por luz e a luz por trevas, e o amargo por doce e o doce por amargo. Isso está em Isaías, capítulo 5, versículo 20. Senhor, é exatamente isso que fizemos como país. Perdemos nosso equilíbrio espiritual e pervertemos nossos valores. Nós ridicularizamos a verdade absoluta da tua palavra e chamamos de pluralismo. Nós adoramos outros deuses e chamamos de multiculturalismo. Nós endossamos a perversão e chamamos de estilo de vida alternativo. Nós exploramos os pobres e chamamos isso de loteria. Recompensamos a preguiça e chamamos isso de bem-estar. Nós matamos nossos fetos e chamamos isso de decisão. Temos pessoas que defendem o aborto e achamos isso justificável. Negligenciamos disciplinar nossos filhos e chamamos de construção de autoestima. Nós abusamos do poder e chamamos isso de política. Desviamos fundos públicos, desviamos dinheiro e chamamos isso de despesas essenciais. Nós temos institucionalizado o suborno e chamamos isso de verba de gabinete. Nós cobiçamos tudo que é do nosso vizinho e chamamos isso de ambição. Nós poluímos a mídia com palavrões e pornografia e chamamos isso de liberdade de expressão. Ridicularizamos os valores honrados pelo tempo de nossos antepassados e chamamos isso de esclarecimento moderno. Sonda-nos, ó Deus, e conhece nossos corações hoje. Limpa-nos de todo pecado e nos liberte de toda imundície. Amém. A resposta lá, no caso dele, foi imediata, né? Vários deputados, senadores saíram durante a oração em protesto. Em poucas 6 semanas, a igreja que ele ministrava, esse reverendo Wright, registrou mais de 5.000 telefonemas com apenas 47 chamadas de pessoas criticando. Então veja, ó, essa é a situação do nosso país. Se você quiser, se você crê nisso que eu creio, ore pelos governantes. Ore porque a culpa não é deles, é do que está por trás deles. Alguns deles já estão até possuídos por demônios, de tanto que se entregaram ao mal. Mas você pode protestar contra isso, mas não lutar contra pessoas. Entenda, ó, o pecado de rebelião é o pior pecado aos olhos de Deus, é você se rebelar. Leia a história de Davi. Davi fugiu, ele não se rebelou. Ele nunca se rebelou, apesar de que o reino tinha sido dado para ele. Ele aguardou 17 anos, mas ele nunca se rebelou contra Saul. Leia, se aprofunde nisso, você vai entender. Mais uma vez eu digo, eu respeito sua forma de pensar. Se você não pensa como eu, fique tranquilo. O objetivo desse vídeo não é atacar você, nem defender políticos, nem nada. Eu acabei de falar no comecinho do vídeo. Nós temos um narcogoverno. Nem governo é um narcogoverno. Nós somos governados por assassinos, meliantes, somos governados por pessoas que legislam em causa própria, corruptos, assassinos da pior espécie, mas não compete a nós julgá-los. O julgamento vem de Deus. A nós compete orarmos pelo nosso país, para que Deus sare a nossa terra, orarmos pelos nossos filhos, pelas pessoas que amamos e para que nós nunca percamos a nossa fé. Essa é a minha mensagem para você. Deixa o seu like para mim, comenta para mim, eu amo ler os comentários, respondo vários deles. Compartilhe esse vídeo, me ajude, porque provavelmente esse tipo de vídeo o YouTube não entrega para muita gente, porque assuntos do bem a plataforma não entrega. Agora, se fosse assuntos do mal, se fosse falar aqui de várias coisas, lacração, se fosse falar de pornografia, se fosse um vídeo de briga, queridos, aí o vídeo chegava para milhões de pessoas. Mas você pode fazer a sua parte. Meu nome é Ivan Maia, minha missão de vida é ajudar pessoas a viverem melhor e mais felizes nas 7 áreas de suas vidas. Eu desejo que Deus te abençoe profundamente, você e os seus amados, que você tenha dias de luz, noite de paz,
e que você seja muito feliz. A gente se vê no próximo vídeo.